Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda, Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o medo. Medo, por que sentimos? E para começar, eu peço para quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as mensagens aí, as notificações, né, dos futuros vídeos. Lembrando que os vídeos, o podcast, áudio, sai na quinta, na sexta, no sábado e na segunda-feira a mensagem da cigana. Curtam, compartilhem, acompanhem a gente pelas redes sociais, hashtag Projeto Tijolinho, www.tuquesalto.com.br. Lembrando que o nosso objetivo é o quê? Arrecadar fundos, vendendo as nossas camisetas com estampas exclusivas, feito pelo nosso filho de santo, o nosso técnico, o nosso editor. Ai, gente, pena que eu não tô com a carinha gorda aí pra vocês hoje, né? Mas realmente imprevistos acontecem, mas como eu prometi pra vocês, eu não deixo vocês sem pelo menos ouvir a minha voz, né? Nos dias aí de sair os vídeos. Então, acompanha a gente aí no site, né? Como eu falei pra vocês. Lembrando, gente, do primeiro festival Nosso Axé no dia 17 de julho. Esse é um festival que foi todo organizado aí pelo Pai Sandro Luiz, e vai ter o show do Pai Sandro Luiz nesse dia, entre muitos outros apresentações, tá? E a mãe Renata, com a Tuque e os seus pupilos filhos de santo, estaremos todos reunidos, né? Nesse dia, trabalhando aí em prol do Projeto Tijolinho, numa tenda, onde a gente vai estar levando nossas camisetas, nossas japamalas, nossas canecas, para poder aí vender para vocês pessoalmente no dia do festival, tá bom? Então eu conto aí com todos vocês lá, hein? Agora sim, medo, por que sentimos? Eu não sinto mais. O único medo que eu tenho, já falei isso pra vocês, eu tenho medo daquilo que eu não vejo, né? O que eu vejo, gente, é tranquilo. Seja espírito bom, seja espírito nervoso. Como diz o meu marido, com essa vozinha mansa, eu acabo acalmando tudo e todos. Então, eu não tenho medo deles, mas eu tenho medo daquele que eu não vejo. Porque isso acontece com a mãe. A vidência, ela também traz isso, de você não conseguir enxergar, de você não conseguir ver quem tá ali. E aí é ruim, porque realmente eu sei que estão querendo me pegar na curva. E aí a gente já sai, né? Já preparando todos os rituais, banhos, desmanchar oferenda, desmanchar trabalho, porque com certeza não é bom. Então eu já sei, eu já escuto os sinais, eu já sei ler os sinais. Medo. Quem já não se viu na situação de suar frio, de gelar as mãos e os pés, perder a voz, a respiração. Aquele momento que a gente chega até a porta e a gente quer voltar para trás, porque a gente está com medo de enfrentar ou de fazer alguma coisa ou de enfrentar determinada situação. Aí o nosso coraçãozinho vai disparar, as nossas pupilas vão dilatar, a respiração acelera e os músculos se contraem naquela tensão que depois dói tudo, né? E demora para passar, gente. A gente até acha que é físico, mas não é. O medo causou tudo isso. Houve uma descarga de adrenalina tão forte que ataca realmente o nosso físico. Então, até a gente se recuperar disso, desse medo, desse susto, pode ter certeza que passa um tempinho. Então, são apenas algumas das reações que o corpo apresenta quando a gente sente medo. O medo, ele tem início sempre, gente, a partir de determinado gatilho.
que vai estimular o nosso estresse. Então, qualquer susto, né? O susto mesmo é um medo. A gente levou um susto, mas o que que gerou para o nosso físico? O que que gerou para o nosso organismo? Um medo, tá? E aí, vou dar alguns exemplos aqui, né? Então, o que que ativa aí o nosso medo? Do que a gente tem medo? A gente tem medo, esse estresse ele é ativado quando a gente, um exemplo, vamos fazer uma entrevista de emprego. Quando a gente tem aí um auditório lotado, esperando pela gente, uma prova escrita, ou até mesmo uma pergunta inesperada. Então, assim, quando você está na aula mesmo, né? Acontece muito disso, do professor ir lá te perguntar algo, nossa, já dá aquele friozinho na boca do estômago, não dá? Isso é um medo. É o medo do inesperado. Então, ali já deu o quê? São os gatilhos que vêm. Então, o medo, ele é uma característica do ser humano. E é uma... Então, assim, todo ser humano, gente, tem medo. Não adianta. Tem medo. A mãe Renata vê espírito? Vê espírito. Vê espírito bom, vê espírito ruim? Vê espírito bom, vê espírito ruim. Mãe Renata tem medo? Tem medo. Não deles, mas eu tenho outros medos, né? De barata. Mas olha que interessante, porque o meu medo de barata, ele surgiu por quê? Porque de criança eu fiquei de castigo num quarto escuro com uma panela de jiló para comer, onde eu não gostava de jiló, e nesse quartinho escuro tinha muita barata. Então, o meu gatilho foi esse, eu sei. O meu medo da barata foi nesse castigo que me deram, entendeu? Então, foi algo que, lá na minha infância. Então, foi algo que, gente, se eu vejo uma barata hoje, eu paraliso. Hoje menos, viu? Eu tô até conseguindo já espantar a bichinha, mas foi difícil eu trabalhar isso, né? E meu pai também tinha medo de barata. E meu pai fazia muito escândalo quando, então criança, você vendo seu pai fazer escândalo por causa de uma barata, depois você vai e fica de castigo junto com as baratas. Aí não tem como, né? O gatilho veio que veio com tudo. Então, o medo, ele está relacionado com o nosso instinto de sobrevivência. Mas em alguns casos, ó, o medo pode nos paralisar e impedir que a gente possa executar algumas tarefas, cumprir nossas metas e objetivos. Por que que a mãe sempre fala para vocês? Olha, vamos colocar o nosso objetivo no papel e a partir daí vamos trilhar as nossas metas. Gente, e vamos trilhar uma meta alcançável, tá? Isso tem muito a ver, o porquê? Tem muito a ver com o medo de fracasso, o medo de fracassar. Então, se eu não utilizo, né? Se eu não crio uma meta que eu possa alcançar, então a gente não pode criar uma ilusão em cima de meta. A gente tem que ser realista. Então, se eu não posso cumprir aquela meta, porque eu mesma estipulei ela de uma forma que naquele momento vai ser inalcançável, eu vou fracassar. Então, eu já vou entrar com aquela meta enorme para tentar alcançar, para poder chegar, criar outra meta e chegar no meu objetivo. E a partir daí vem o fracasso. Só que, gente, o fracasso, as pessoas que têm medo de fracassar, é muito interessante. Por quê? Porque elas colocam tanta expectativa nessa primeira tentativa que depois ela não tenta mais, entendeu? Então, ó, ela fracassou, ela não tem sucesso, então ela desanima, ela não quer mais nem pensar no caso, porque ela tem medo de fracassar. E não, gente, os medos têm que ser enfrentados, não importa quais são eles, tá? E aí eu coloquei aqui alguns medos, né? Então os medos, como eu falei, têm que ser superados. Então a gente tem que enfrentar esse medo. Então a gente tem que trabalhar para isso. Tem gente que tem medo de tudo. Isso é o quê? Insegurança, já não é medo, tá? Então a gente tem que saber aí entender quais os sentimentos, o que nós estamos tendo, né? Por exemplo, o medo. O medo, ele é uma emoção completamente natural, que surge em diversas situações, como a mãe já falou, situações de estresse. É um mecanismo de proteção que nos mantém vivo. No entanto, quando esse medo evolui e passa a comprometer o nosso dia a dia e as nossas relações, aí, ó, sinalzinho de alerta, porque esse medo pode virar uma fobia. Medo e fobia são coisas diferentes. Então, a fobia, ela já é um medo desproporcional e exagerado. Muito acima do normal, gente. Há pessoas que têm fobia de animais, de objetos, de situações. Existem vários tipos de fobia. Por isso que, nesse caso, o medo, ele é
controlado, porque a gente é que controla o medo não nasceu com a gente, tanto é que quando a gente é criancinha, a gente enfia o dedo em qualquer lugar, né, porque a gente não tem medo. E aí, com o mecanismo de defesa sendo, né, ativado, conforme a gente vai crescendo, a gente vai se tornando adulto, aí sim começam a vir os gatilhos e as autodefesas. Agora, quando o medo está nessa desproporção, o exagero que eu acabei de citar, aí realmente, gente, é uma fobia e aí a gente precisa de ajuda, tá? E normalmente essa ajuda vem como? Por isso que nós temos grandes profissionais aí na área de psicologia, psiquiatria. Psiquiatria não, gente, ninguém precisa tomar remédio para isso, tá? Depende, se a gente não tratar a tempo, vai acabar chegando a esse extremo. Psicólogos, psicanalistas, terapeutas, né? Então, fazer terapia é muito bom nesses casos. Então, vou citar aqui alguns tipos de medo, né? Então, a gente tem o medo de escuro. Então, como que a gente pode resolver o medo de escuro? Se você tem mania de dormir com alguma luz acesa, começa a colocar um abajurzinho, esses mesmos que você coloca na tomada, e vai diminuindo essa luz, né? Vai colocando uma luzinha azul, o azul acalma. Então, o azul, ele penetra no nosso inconsciente e vai trazendo a sensação de proteção. E aí você consegue cortar esse medo do escuro. O medo da altura. O que é ter medo de altura? É medo do acidente. Que logicamente acaba você tendo medo da morte, né? Que é outro medo aí que muita gente tem. Então, o medo de altura, você tem que mentalizar o quê? Proteção também. Você tem que ver que você está protegido diante o quê? Diante de um avião. Um avião tem toda uma estrutura, né? Mas hoje a probabilidade é muito maior você sofrer um acidente de carro do que de avião. Entendeu? Então, você tem que começar a se projetar nas qualidades, na proteção, mentalizando a proteção. Isso vai ajudar você a perder esse medo de altura. Já que eu falei da morte, né? Então vamos lá, o medo da morte. O medo da morte faz com que a gente se preocupe em cuidar da nossa saúde e nos mantermos saudáveis. Olha que interessante. Vocês estão vendo como o medo, ele não é ruim? O medo faz parte do nosso dia a dia? O medo de dirigir. A gente precisa nos desafiar. Então, quem tem medo de dirigir, por exemplo, vou pegar o carro hoje, vou dar uma volta no quarteirão. E vou vibrar porque eu consegui fazer isso. Então, você tem que começar a ir para os locais que você já conhece. Eu conheço meu bairro, eu conheço meu quarteirão. Então, é ali que eu vou começar. Depois você vai expandir mais um pouquinho quando você estiver segura. Então, é quem tem filho que leva na escola. Então, eu vou levar meu filho na escola porque eu já conheço esse caminho da escola. Entendeu? Então você precisa, eu falo que é o efeito caracol. Você vai ali bem pertinho de você e você começa a expandir essa sensação. Medo de falar em público, que a mãe Renata tinha. Medo de câmera, né? O medo de estar aqui com vocês. Olha só, superei tudo isso. Então, medo é aquilo que a gente cria. E só a gente pode fazer com que esses fantasmas vão embora. Então, não deixe seu medo crescer. Medo, ele não é o oposto de coragem. Mesmo quem tem coragem, tem medo. Eu espero. E por que a mãe veio falar desse assunto hoje? Porque, gente, tudo aquilo que acontece na minha semana, eu acabo trazendo aqui para vocês. E foi a semana dos medos, tá? Todas as pessoas que chegaram, olha, sem exceção, gente, que chegaram até mim foi por conta de medos. E agora sim, quem não se inscreveu e acha que vale a pena, ajude o canal. Se inscreva, curta, compartilhe, acompanhe a gente pelas redes sociais. Hashtag Projeto Tijolinho, www.tuquesalto.com.br. Vou estar sempre aqui ajudando vocês a se livrar dos seus medos. E sempre através da Umbanda, porque a Umbanda é isso. Muita gente chega na mãe e fala, mas eu tenho medo de ir no terreiro. E quando vai, é como eu sempre falo, o único risco que você corre é o de se apaixonar. E vou estar sempre aqui falando do quê? De Umbanda, mas falando de coração para corações. Até o próximo podcast.